De todos os acontecimentos da história moderna, o mais importante, sem dúvida, é a Revolução Francesa. Ele é a todo momento lembrado, sacrilegamente venerado. Em que consistiu o caráter anticristão da Revolução Francesa? É isso que eu quero, nesse pequeno vídeo, dar uma introdução a esse assunto fundamental para se entender como o mundo chegou ao nível que se encontra hoje. Pois bem, muito mais do que apenas a troca de um sistema político, a troca de um regime da França, muito mais do que a mera queda da monarquia, dos Bourbons, a Revolução Francesa foi o mais característico embate entre duas visões de mundo absolutamente conflitantes e incompatíveis. A visão da Revolução e a visão da Contra-Revolução, que era dominante no Ancien Régime. Mas o Ancien Régime, por sua vez, nada mais foi do que um prolongamento do feudalismo medieval, com muitas mudanças, mas os princípios que deram origem ao feudalismo continuavam no Ancien Régime. Para entender isso em profundidade, é necessário compreender como foi que se estabeleceu a própria Idade Média, que, de passagem, eu pretendo explicar aqui. Para isso, nós temos que entender o que era a alma da Idade Média. A alma do povo medieval era a fé católica apostólica romana. Então, muito brevemente, vamos nos lembrar do seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo institui a sua igreja sobre Pedro, e os primeiros cristãos eles são perseguidos, são mortos, expulsos das sinagogas. Há toda uma infiltração de hereges para tentar destruir a igreja por dentro, já nos primeiros séculos. Ocultistas, esotéricos, gnósticos, vêm as primeiras heresias, e o cristianismo, mesmo assim, contra toda e qualquer expectativa humana, triunfa da idolatria no Império Romano. Não apenas como se faz numa leitura materialista, vazia da história, que o cristianismo se difundiu apenas entre escravos ou entre fracos e doentes. Não. Também é óbvio, Nossa Senhora acolhe a todos que querem se converter. Mas muitos dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo, torturados no Coliseu até a morte por causa da fé, eram patrícios, senadores, aristocratas romanos que largavam tudo por causa da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano, depois de Constantino, vai se tornar um império oficialmente cristão, mas muitos dos membros do império já estavam apodrecidos por causa dos vícios antigos do paganismo, e essa conversão não se deu em profundidade em toda parte. Cada vez mais os bárbaros, vindos do centro da Europa e do leste, regiões da Alemanha e adiante, que os romanos não tinham conseguido vencer, eles foram avançando, triunfando e derrotando soldados romanos decadentes, desinteressados na luta e sem zelo pelo império. No século V, Roma definitivamente cai, e há toda uma convulsão na Europa, porque se esmaga o poder centralizado que havia por séculos no continente, e a única instituição que permanece das ruínas do Império Romano é a Igreja Católica. E essa instituição, os bispos da Igreja Católica convertem em grande número vários chefes de tribos bárbaras, começando por Clovis, rei dos francos, e a partir dessa conversão de líderes bárbaros vai nascer todo um novo sistema, uma nova sociedade, que vai ter um período de atraso que poderia ser chamado de Idade das Trevas por uns 100 anos, não por 1000, longe disso. Essa noção de que a Idade Média foi uma Idade das Trevas não resiste a nenhuma análise séria e feita de boa fé. Depois dessa decadência original, os povos europeus, cada vez mais influenciados pela Santa Igreja Católica, vão
desenvolvendo um estado de coisas novo, bafejado pela Igreja. Isso vai atingir um grande apogeu com Carlos Magno e toda a fundação do Império dos Francos, que é, em certo sentido, um novo Império Romano, embora tenha sido menos abrangente, mas um Império Católico, unido e submisso ao Papa. Acontece que os filhos, netos e descendentes de Carlos Magno eram idiotas, pessoas ineptas, nenhum deles estava à altura do chamado. E o resultado é que o Império de Carlos Magno se desintegrou, poucas gerações após a morte do imperador. Completamente. E houve uma nova catástrofe. Nos aproximando do ano 1000, foi uma série de uma segunda onda de invasões pagãs, bárbaras, em todo o continente. No sul, sarracenos, árabes e muçulmanos que já tinham conquistado a Espanha e pilhavam todas as praias da Itália, da França. Do norte vinham os normandos, vikings, pagãos também, faziam a mesma coisa. Eles tinham barcos, os dracar, que navegavam tanto no mar quanto em rios. Então eles avançavam pelos rios franceses, pilhando e saqueando, destruindo mosteiros, igualmente na Inglaterra, na Alemanha, e do leste os húngaros. Toda aquela como que restauração que Carlos Magno havia preparado foi como que destruída. Mas a fé permanecia. Então o camponês, o aristocrata, os homens que não aceitavam serem escravizados pelos bárbaros, nem mortos, e pior ainda, ver os seus filhos presos pelos bárbaros e educados na religião pagã, seja muçulmana, seja pagã húngara ou viking, eles só tinham uma escolha: lutar até o fim para defender a si, aos seus e a Santa Igreja. Então, dessa onda de invasões, segunda onda de invasões bárbaras, os europeus se entrincheiraram e lutaram até o fim. Lutaram em castelos, construíram fortificações, no início muito rudimentares, de madeira, improvisadas, mas que foram gerando os castelos medievais e todo um modo de vida em torno do castelo que protegia a igreja. A igreja ficava dentro da cidadela maior do castelo. Esse sistema vai ser o feudalismo, que não foi o sistema que foi inventado, teorizado, mas ele nasceu dessa necessidade dos europeus de defenderem a sua fé diante das invasões pagãs. Isso no século XI e XII floresceu cada vez mais, em que alguns feudos mais fracos faziam juramentos de vassalagem, de obediência a feudos maiores, todos eles centralizados no rei, e o rei tendo que responder pelas suas ações diante do Papa. Esse processo aconteceu na França, no Império da Alemanha, Sacro Império Romano Alemão, com características próprias na Inglaterra. Enfim, toda a Europa se difundiu esse modelo. E o ápice da glória da civilização cristã, séculos XI, XII, XIII, depois dessa vitória sobre as invasões bárbaras, vai vir toda a expansão nas cruzadas, na defesa da Europa contra os muçulmanos, no florescimento da filosofia, da teologia escolástica, redescobrimento das obras de Aristóteles, a construção das grandes catedrais góticas, Notre Dame, La Chapelle, que foi mandada ser construída por São Luís IX para abrigar a coroa de espinhos de Nosso Senhor. Todo um bafejar de graças sem número, porque o homem estava aberto à ação da graça e vivia cumprindo, de um modo geral, todos os mandamentos da lei de Deus, sobretudo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que aconteceram desastres, guerras, epidemias, castigos, heresias, mas havia um combate, havia uma definição: hereges e católicos, pagãos e católicos. Havia essa distinção clara entre os que eram filhos de Deus e os que eram filhos da serpente. Em determinado momento, no apogeu da Idade Média, século XIV, mais ainda no XV, vai se acentuando a ideia de que os pagãos foram derrotados, foram batidos. Não vale mais a pena empreender novas cruzadas, mas os árabes também, fiquem eles do lado de lá, nós do lado de cá,
não há mais perigo muçulmano, e cada vez mais se vê na arte desses períodos, principalmente no século XIV, e mais ainda no XV, um afrouxamento, um desejo de ter uma vida tranquila, que tem a Deus, mas em segundo plano. Trata mais de amar a si mesmo sobre todas as coisas e manter a fé, mas tudo num plano secundário, cada vez mais indo para um período de grande convulsão. Na Idade Média vai ocorrer a peste negra, vai ocorrer a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. São sublevações, guerras civis, tudo isso. O homem europeu, de um modo geral, nesse período, ele vai cada vez mais querer se tornar um grande homem, não para Deus, mas para si próprio. E os humildes são exaltados e os orgulhosos são humilhados. O homem, quando ele se coloca no centro de todas as coisas e rompendo com Deus, ainda que seja de uma forma disfarçada, implícita, lenta, ele vai se degradando, vai perdendo a virtude, a dignidade, todo o esplendor anterior. Só que isso no processo histórico é lento. Quando cai o Império já cismático de Constantinopla, no Oriente, um grande número de artistas gregos vem, sobretudo para a Itália, também para a França, mas sobretudo Itália, e são acolhidos pelos doges de Veneza, que eram duques, pelos príncipes das cidades italianas e pelos papas. Eles vão propagar toda a cultura dos antigos gregos e romanos pagãos, que em Constantinopla, apesar de decadente, era um traço secundário na civilização bizantina. Mas o homem europeu já estava ávido e apetente da ideia de se considerar autossuficiente, de se colocar no centro, no lugar de Deus, fazer com que o homem virasse a medida de todas as coisas. Então, esse gosto, esse interesse pela literatura pagã, pela mitologia, pela arte greco-romana, isso vai no século XV gerar a Renascença e vai ser expressão profunda de uma nova mentalidade, de um novo ideal no europeu, que não é mais o de dar a sua vida em prol da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é de ter uma vida rica, prazerosa, confortável, deliciosa, dos prazeres, ainda que tivessem lutas e heroísmo, mas tudo isso para si, na ideia do herói pagão que se basta a si próprio, do semideus, ou do deus olímpico. Essa mentalidade foi gerou cada vez mais uma diminuição na fé, na piedade popular. Fé, eu digo aqui, não de ruptura formal com a Igreja Católica, mas de já ser cada vez mais raro almas generosas, dispostas a entrarem na vida religiosa, dispostas a fazerem sacrifícios. Se tornou cada vez mais raro reis e nobres, santos, todo um estilo de vida pagão promovido pelos papas, que foram a grande fonte do escândalo da Renascença. Porque nós católicos sabemos, uma coisa é o Papa, outra coisa é o papado enquanto instituição. Às vezes é necessário resistir em amor ao papado, espírito de obediência ao papado, contra maus papas que estão combatendo o princípio da autoridade que o sustentam. Às vezes é necessário resistir. Mas os papas da Renascença, com escândalos morais, adultérios e propagação da arte e da cultura neopagã, foram os grandes difusores dessa nova mentalidade renascentista pela Europa. E com os povos cristãos já fugindo da cruz e desejando uma independência em relação a Deus, o termo Idade Média vai ser cunhado se dizendo que na antiguidade o homem pagão era livre, na Idade Média ele se deixou levar pela igreja, pela fé, pelo obscurantismo, e agora na Renascença o homem adquiriu a sua maturidade, já é o senhor de si mesmo. Então se tira Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja e a fé, se coloca o homem como centro e medida de todas as coisas, porque no fundo
tudo isso tem uma inspiração herética, panteísta, que faz com que tenta mesclar Deus e o homem numa coisa só. Então, houve a Revolução Protestante, que coroou esses princípios no livre-exame, na ideia de que o homem é quem pode criar a própria igreja, a imagem e semelhança, de que não se deve haver uma hierarquia na igreja. E houve a grande restauração católica contra a reforma, capitaneada pelo Concílio de Trento e pelos jesuítas. Mas muitos dos princípios pagãos da Renascença, eles permaneceram em nações católicas, e desse continuar da cristandade medieval, mas já infectada por germes desse neopaganismo, é dessa cristandade que que se pode chamar o Ancien Regime. Foi uma época gloriosa na história humana, mas decadente em relação à Idade Média, em que foi uma restauração, a Contra-Reforma em relação à Renascença, mas o problema ele foi cortado, mas não por inteiro. Então, o Ancien Regime, a época, sobretudo, na França de Henrique IV, Luís XIII, Luís XIV, XV e XVI, foi uma época de cultura, esplendor, os grandes palácios em Versalhes, a música de Lully, por exemplo, mas o amor à cruz, o espírito de sacrifício, e sobretudo o sacrifício não apenas por obediência ao rei, não apenas pela honra da família ou para galantear uma dama, mas por amor de Deus, isso foi muito diminuído, de um modo geral, na França e em toda a Europa. Porque a França é o centro cultural e pensante, a cabeça pensante da Europa. Assim como Roma é o centro religioso. Então, aquela expressão de Talleyrand, não, de Metternich, o diplomata austríaco, né? Quando a França expira, o mundo assoa o nariz. Porque tudo que se faz na França, que é o centro pensante do mundo, tem consequências para o bem ou para o mal nos outros países. A França é a filha primogênita e predileta da Igreja, a primeira nação católica da Europa. E quando a França, o povo, a aristocracia, as elites vai largando, vai fugindo da fé e vai apostatando, a Europa inteira vai se seguindo. Essa é a grande responsabilidade das elites e daqueles que são chamados, as nações nesse caso, chamadas a uma vocação mais alta. Bem, a Revolução Francesa, o que foi? Na primeira linha do livro O Antigo Regime, do Frank Bretagne, um historiador alemão, ele diz: o Antigo Regime foi o estado de coisas que a Revolução Francesa destruiu, procurou destruir. Então, na Revolução Francesa, há uma ruptura formal, aberta, categórica e decidida contra o estado de coisas do Antigo Regime. Não pelos abusos que aconteciam, não pela decadência moral, muito menos decadência religiosa, que se via, por exemplo, na nobreza e, em boa medida, no povo também, do Antigo Regime. Mas pelos aspectos herdados da Idade Média, frutos da fé católica, frutos da civilização cristã que continuavam apesar de já ter havido essa decadência em relação ao período medieval, e que, por serem resquícios majoritários da cristandade na sociedade, a Revolução necessitou destruir. Porque o processo revolucionário, tudo no homem tende à totalidade, seja para o bem, seja para o mal. O homem busca a perfeição, a totalidade naquilo que ele ama. Então, a cidade de Deus, conforme a frase de Santo Agostinho, erigida no amor de Deus até o desprezo de si, por exemplo, gerou a Idade Média. E quando o homem medieval começou a amar a si mesmo até o desprezo de Deus, houve uma transição no Ancien Regime em que poderia haver uma restauração, mas isso foi sendo levado ao apogeu pela Revolução Francesa, depois mais ainda pelo comunismo, e mais ainda pela revolução cultural, anárquica e neotribal que nós estamos vendo nos nossos dias hoje. Então, a Revolução procurou destruir tudo aquilo que subsistia de bom no Antigo Regime e difundir ao máximo todos os vícios que eram tolerados naquela sociedade.
propagação dos direitos do homem e cidadão foi o quê? A coroação daquele desejo do homem renascentista de se proclamar Deus, de se proclamar autossuficiente, de demonstrar que não obedece nem a Deus, nem ao Papa, nem ao rei, nem à nobreza. E nós poderíamos fazer o desdobramento hoje, e nem dos pobres em relação aos ricos, e nem dos filhos em relação aos pais ou dos alunos com os professores. Por quê? Porque todos devem ser iguais. Esse princípio igualitário é o mesmo brado não servem que Lúcifer deu diante de Deus, não aceitando ter que se curvar. E por isso, o princípio satânico da revolução, de que é melhor ser rei no inferno do que escravo no céu. Esse princípio foi coroado pela Revolução Francesa. Claro, não com essas palavras, é óbvio. Mas essa é a mentalidade igualitária que deu origem ao mundo moderno, vinda da Renascença e do protestantismo, e que procurou abolir destruir toda a cristandade. Primeiro, destruindo a monarquia francesa, depois atacando o papado, a instituição, a Igreja Católica, e que em nossos dias promove a autodemolição da Igreja e tenta destruí-la por dentro. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, por isso nós temos confiança em Nossa Senhora, confiança na restauração da Igreja Católica, conforme anunciado em Fátima: por mim, meu Imaculado Coração triunfará. Mas é preciso ter uma profunda compreensão das causas da Revolução. Essas causas são mais fáceis de se compreender na Revolução Francesa, são mais claras, mas elas já se viam na Renascença, se vêm depois no comunismo. A Revolução ela é processiva, ela atua por etapas. Mas tudo começou com essa autodemolição e essa decadência na fé do homem europeu. Então, essa é uma pincelada muito breve sobre como que, procurando destruir a cristandade por dentro, com essa apostasia do cristão europeu, de modo geral, se produziu um mundo laico, moderno, apóstata, e que foi de abismo em abismo, caindo do laicismo liberal para o ateísmo comunista, daí para o niilismo, o estruturalista, e hoje nós estamos a um passo do satanismo cada vez mais proclamado publicamente na América e mesmo na própria Europa, apóstata. Então, isso são breves noções introdutórias para que nós possamos compreender a unidade desse processo revolucionário que vem se desdobrando desde o século, em suas origens, séculos 14 e 15, até o mundo moderno. Entender como que nós podemos, vendo esse grande conjunto, se manifestar diante dele. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, procurem divulgar. Podem fazer perguntas, levantar objeções, sugerir assuntos. Pretendo cada vez mais publicar material sobre história da igreja, história da cristandade, mas também guerras mundiais, como entender esses acontecimentos à luz do processo revolucionário, como saber se manifestar diante deles, e o que mais for sugerido pelo público. Então, fiquem com Deus e salve Maria.